Ok, pessoal, agora a gente vai começar um novo tópico do curso, que é a solução numérica de equações diferenciais parciais. Tá legal? O que é uma equação diferencial parcial, ou EDP? É uma equação que envolve derivadas parciais em duas ou mais variáveis, né, de uma função que é a solução da equação. É uma função que depende de várias variáveis. Há dois exemplos clássicos aqui de tipos padrão de equações diferenciais e importantes para problemas físicos. Então aqui, o primeiro exemplo é condução de calor, que vocês aprendem em fenômenos de transporte. Tá? A gente procura por uma função t, que depende de duas variáveis, x e t, né? Tal que esta equação aqui, que é a EDP, é obedecida. Essa aqui é a equação da condução de calor. Depois eu vou dar mais detalhes sobre ela. Se vocês já não viram isso em algum lugar, eu imagino que viram isso em física matemática. Uma outra equação de onda que eu também acho que vocês viram em física matemática é a equação de onda, que é essa daqui, ela tem essa cara, envolve derivadas segundas de uma função u, né, que depende de duas variáveis x e t. Nesse curso aqui a gente vai aprender o método das diferenças finitas aplicado a esta primeira equação aqui, que é a condução de calor, tá? Ela, obviamente que o método é aplicado a vários outros problemas, incluindo a equação de onda. Mas para fixar as ideias e também não perder muito tempo, a gente vai ver só a solução da equação diferencial da condução de calor, tá? Em uma e duas dimensões. Bom, como funciona o método das diferenças finitas? Ele consiste basicamente em discretizar as variáveis independentes e as derivadas que aparecem na EDP. Vamos começar pela discretização das variáveis independentes. Vamos supor, né, como eu disse que a gente vai lidar só com a condução de calor, né, então vamos supor que as variáveis independentes são x e t, tá, pra gente. O que a gente faz é discretizar os valores. Ao invés de fazer com que a equação assuma qualquer valor para x e para t, né, a gente vai calcular a função t aqui, que aparece na equação diferencial parcial, só em alguns valores de x e alguns valores de t. Tá? Criando assim o que a gente chama de malha. Nesse caso, a malha em x é unidimensional. Né? A x é a posição, adiantando, né? É uma malha unidimensional, e t são os valores de tempo em que você vai calcular o t que aparece na equação diferencial parcial. Né? Para o método das diferenças finitas, quase sempre a separação entre dois valores de x ou de t é constante, né? Por exemplo, um ΔX ou um ΔT, né? De forma que a gente pode sempre escrever assim, né? O xn é um dos x que você vai usar para discretizar, é dado pelo x0 mais n ΔX, e o t, né? Ti, t0 mais i vezes ΔT. Este i que está aparecendo aqui não é o número i imaginário, não, é só um índice, né, que vai de 0, 1, 2, 3, etc. até o n. E o nzinho aqui vai de 0 até n. Tá? Cada ponto aqui da variável espacial x é chamado de um nó da nossa malha de valores de posição. Tá legal? Mais pra frente a gente vai ver uma malha bidimensional, que faz mais sentido o termo, tá? Por enquanto é uma malha, entre aspas, né, unidimensional. Bom, depois a gente precisa discretizar as derivadas, né? Já que eu tenho essa equação diferencial onde aparecem derivadas, mas eu não tenho valores da função em qualquer lugar, mas só tenho em valores discretos, né? x0, x1, t0, t1, etc., sem nenhum valor intermediário, eu tenho que achar um meio de aproximar as derivadas. E a gente vai aproximar as derivadas por diferenças. Daí o nome do método, né? Método das diferenças finitas. Tá? A gente vai substituir as derivadas, que são funções contínuas, por aproximações, que são diferenças de valores. Tá? Aqui a gente tem, neste gráfico, né, várias posições, né? Ou seja, para a malha de pontos em x, e o valor da função para cada valor de x para um certo t constante. Lembrando que a função, que é a solução da equação diferencial parcial, ela depende de duas variáveis, nesse caso que a gente está pensando, né? Então eu fixo um certo ti e vejo qual é o valor da função para vários valores de x no mesmo instante ti. Né?
A notação que eu estou usando aqui é essa, ó, né? A função calculada em xn e ti, eu vou indicar assim por f sub n sobre i, né? Subíndice n sobre superíndice i. Tudo bem? É só uma notação para encurtar tudo isso daqui, né? Fica uma coisa mais fácil de escrever. Bom, como a gente faz para calcular a derivada de forma aproximada? É só pegar o triângulo aqui, né? A gente faz a derivada ser igual à inclinação desta reta que une dois valores consecutivos da função. Ou seja, f calculado em xn mais 1 no instante i, menos a função calculada no instante na posição xn no mesmo instante, né? Já que a derivada parcial em x a gente mantém o t constante. E aí divide por esse segmento aqui, xn mais 1 menos xn, que é o ΔX. Tudo bem? Então essa daqui é uma aproximação para a derivada parcial da função em relação a x. Da mesma maneira, né, eu posso pensar em um gráfico variando o tempo, mantendo o x constante, né, o x igual a um certo xn constante. E aí eu faço a mesma coisa para calcular a derivada primeira em relação ao tempo, né? Basta eu fazer a diferença, né, a inclinação desse triângulo aqui, né, a tangente deste ângulo aqui, que é o fn i mais 1, que é o que, né? A função calculada em xn no instante i mais 1, ti mais 1, né? Menos a função em xn ti dividido por ti mais 1 menos ti, que é o ΔT. Então essa daqui é a derivada temporal, mantendo o x igual a um certo xn, sempre constante. Tá? Aproximação para a derivada temporal. E a derivada segunda em x, que é o que a gente precisa também para calcular aqui, né? A gente tem que achar essa derivada segunda em x. Basta fazer a derivada da derivada, né? A derivada segunda é a derivada da derivada. Agora a derivada por aproximação, né, é a diferença entre dois valores consecutivos da derivada, ou seja, calculado em xn mais 1 e xn, dividido pelo ΔX. Substituindo os valores que a gente acabou de encontrar aqui, aqui em cima, para as derivadas ΔF e ΔX, no instante i, né, no mesmo instante i, mas calculada em xn mais 1, que é o primeiro termo, em xn, certo? E simplificando, a gente obtém essa expressão aqui de baixo, tá? Para a derivada segunda de maneira aproximada por diferenças. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa passagem da derivada segunda aqui, que é basicamente calcular a derivada da derivada, né? E substituir esta expressão aqui, calculada em x igual a xn, então a gente tem, perdão, aqui em cima, né? X igual a xn, então é n mais 1 menos n, menos para x igual a xn, então é o n menos 1, como aparece aqui embaixo. E aí você simplifica, obtém essa expressão aqui, tá bom? E aí você joga tudo na equação diferencial parcial, que é essa daqui, né? Substitui a derivada temporal e a derivada segunda da posição. Agora percebam o seguinte, ó, nessa expressão aqui, todos os termos, menos este aqui, ó, dependem da temperatura no instante ti, né? Essa daqui é no nó n no instante ti, essa daqui no nó n mais 1, no nó n menos 1, mas todas no mesmo instante ti. Tá? Só essa daqui, ó, que é no instante ti mais 1. Então o que eu vou fazer é isolar esse termo e escrever o perfil térmico, né? Ou vamos dizer assim, os valores de t no instante posterior em função dos valores de t em um instante anterior, né? Ou seja, o valor no instante i mais 1 em função do instante i, do instante anterior, né? Eu posso rearranjar essa equação e colocar nessa forma aqui, ó, simplesmente para rearranjar, tá? Para ficar de uma maneira que eu possa concluir alguma coisa no próximo slide, tá? Essa equação é uma equação iterativa, recursiva, né? Para calcular, como eu já falei, né, a temperatura no instante posterior, Ti mais 1, conhecendo o perfil de temperaturas no instante anterior, no instante Ti, simplesmente, né? Então, se eu conheço a temperatura num instante qualquer, né, para todos os valores de x, eu consigo calcular no instante posterior, né? E aí eu obtenho uma equação que vai
sendo recursiva, né? Eu calculo para um próximo instante, calculo para o instante seguinte, até onde eu quiser, né? Até chegar no instante em que eu estou interessado, depois de 1 hora, depois de meia hora, não sei, né? É por esse motivo, né? Porque eu tenho explicitamente o valor da temperatura T no instante posterior, esse método é chamado de método das diferenças finitas explícitas, tá? Vamos ver uma aplicação daqui a pouco, tá? Mas antes disso eu quero falar da estabilidade do método das diferenças finitas. Bom, a gente acabou de encontrar esta expressão que eu repeti aqui, né? E ela depende, né, o método numérico depende da escolha dos parâmetros de discretização, ou seja, o ΔT e o ΔX que aparecem aqui, né? Quanto menor o ΔX e ΔT, maior a precisão que você tem, né? Obviamente, porque aí eu tenho mais pontos na minha malha, né? Eles vão estar bem mais próximos. Eu subdividi o intervalo, né, entre dois instantes quaisquer, ou duas posições quaisquer, em muitos pontos. Então eu tenho uma malha bem fina e aí eu ganho em precisão. Por outro lado, o tempo de cálculo é maior, né, porque eu tenho um monte de pontos para calcular. Então eu tenho que adotar um ponto de compromisso, né? ΔX e ΔT não muito grandes, para que não demorem, para que seja preciso, né? Mas que também não sejam muito pequenos, para que não demore muito, para que não custe muito computacionalmente. Então, a gente adota geralmente os máximos valores, né, para alcançar alguma precisão desejada, né? No entanto, existe um limite, eu não posso aumentar indefinidamente tanto ΔX quanto ΔT. Dá para demonstrar, é uma demonstração bem difícil de fazer, então eu não vou nem entrar no mérito, mas dá para demonstrar que esses coeficientes que aparecem aqui têm que ser sempre positivos, tá? Então, alfa ΔT sobre ΔX ao quadrado tem que ser positivo. Bom, mas aqui todos os números são positivos. Então, esse daqui é já de graça, eu não preciso me preocupar. Agora, esse daqui, ó, eu tenho que me preocupar sim, né? Porque se o ΔT, por exemplo, for muito grande, esse termo acaba ficando negativo e ele não pode, tá? Então, eu tenho que impor que este termo aqui, que depende de constantes, né, o alfa, que é a difusividade térmica, e os parâmetros da discretização, eu tenho que garantir que esse termo inteiro seja positivo, tá? E aí essa desigualdade impõe um limite nos valores de ΔT e ΔX. Por exemplo, eu posso isolar o ΔT ali, né, e descubro que o ΔT tem que ser menor ou igual a ΔX ao quadrado sobre 2α. Então, se eu escolho um ΔX, certo? Se eu escolho um ΔX, o ΔT tem um valor máximo, que é o ΔX ao quadrado sobre 2α. Se eu adotar um ΔT maior do que isso, a gente vai ter problemas, que eu vou demonstrar isso daqui a pouco em um exemplo, tá? E vocês vão ver que é bem dramático mesmo o que acontece quando a gente não obedece essa condição, que é chamada condição de estabilidade do método numérico, tá? O exemplo é esse daqui, ó, é o resfriamento de uma barra, tá? Então eu tenho aqui, ó, né, uma barra de alumínio, tem esta difusividade térmica aqui, tá? Tem essas unidades, tá? Difusividade térmica, vocês veem isso em fenômenos de transporte B. Uma barra tem um comprimento de 1 metro, está inicialmente a 800 graus Celsius, tá? Todos os pontos da barra estão a 800 graus Celsius e inicialmente a barra está isolada, tá? Agora, a partir de um certo instante, as extremidades da esquerda e da direita da barra são colocados em contato com um reservatório térmico a 0 graus Celsius. Põe lá cada barra em contato com uma geladeira, sei lá, alguma coisa assim, que começa a extrair o calor. E a barra começa a perder calor, mas só pelas extremidades. Ela não perde calor e nem pelas laterais, tá? Ela só perde calor pela extremidade esquerda ou direita, tá? E eu quero saber qual é o perfil de temperaturas, tá? Ou seja, qual o valor da temperatura em todas as posições da barra para um tempo após 1 hora de resfriamento, tá? Depois de um certo tempo de resfriamento. Bom, vamos colocar o problema de forma mais matemática a partir deste enunciado. Toda a equação diferencial parcial precisa ter condições iniciais e condições de contorno. Nesse caso aqui, a condição inicial é que a temperatura em qualquer posição no instante t igual a 0 é 800 graus Celsius.
né? Como disse aqui no enunciado, inicialmente 800 graus Celsius. A partir desse instante, né, ou seja, para o T maior do que o T inicial igual a zero, a temperatura da extremidade esquerda, que aqui em x igual a zero, e na extremidade direita, que é o x igual a L, é igual a zero, né, porque eu coloquei essas extremidades em contato com alguma coisa a 0 graus Celsius, né, e pela lei zero da termodinâmica, duas coisas em equilíbrio estão à mesma temperatura, né? Estou supondo então que a temperatura nas extremidades da barra alcança imediatamente 0 graus Celsius, né? Ou seja, só a primeira camadinha ali de espessura infinitesimal está a 0 graus Celsius dos dois lados. Tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso fazer agora no problema numérico, né? Essas duas primeiras aqui, condição inicial e condições de contorno, valem para qualquer equação diferencial, independente da maneira como você a resolve. Agora, a gente está resolvendo usando um método numérico, né? Então, eu tenho que também tratar os nós do contorno, dos dois contornos nesse caso. Porque nesses pontos, a equação discretizada não faz sentido, né? Porque, veja, nesse lado aqui esquerdo, o primeiro nó vamos chamar de x0, né? Não tem nenhum nó vizinho, né? Eu preciso de nós vizinhos. Preciso do nó n mais 1, n menos 1 e n, né? Mas aqui o n é igual a 0. Não existe o nó n menos 1, ou seja, nó menos 1, x menos 1. Não tem barra para a esquerda deste ponto. Da mesma maneira, neste ponto aqui, que seria o último ponto, né? Seria o xnzão. Não existe xnzão mais 1 para o lado direito, porque a barra acabou ali, né? Então eu tenho que tratar esses nós dos contornos separadamente, tá? Nesse caso aqui é muito simples, porque basta eu não mexer nesses nós, porque eles estão em contato com o reservatório térmico, né? Que nunca muda de temperatura, 0 graus Celsius. Então esses nós aqui estão sempre a 0 graus Celsius. Tudo bem? Então é um problema bem simples, né? Em fenômenos de transporte, vocês aprendem a tratar problemas mais complicados, em que a temperatura dos nós extremos pode variar, tá? Ou pode ter uma extração de calor diferente, ali, mais esquisita, tá? Mas para esse problema eu acho que é bem simples de entender. Eu espero que seja bem simples de entender. A gente está extraindo calor pelas extremidades da barra e exatamente o ponto que está nas extremidades, os dois pontos que estão nas extremidades, nunca mudam de temperatura. Então eu não preciso nunca atualizar esses dois pontos, né? Eu só preciso me preocupar com os nós internos da barra, né? A partir do nó 1, eu tenho o nó 0 que está na extremidade, esse daí fica sempre a 0 graus Celsius, mas eu tenho aqui o nó x1 e o nó xnzão menos 1 do outro lado, né? E todos os nós entre esses dois. Esse sim eu tenho que ficar atualizando a cada recursão desta equação, né? Eu começo aqui com o i igual a 0, é a condição inicial. Aí eu faço o i igual a 1, atualizo a matriz, né? O perfil de temperaturas, certo? Aí eu pego esse novo perfil, calculo para um instante posterior. E vou fazendo isso de forma recursiva até chegar a, como diz aqui, 1 hora de resfriamento. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer esse problema em Python, tá? Resolver o problema em Python. Então até daqui a pouco, valeu!